A melhor oração é o amor. A melhor oração é o amor. Tu precisas orar, mas tu deves lembrar que a melhor oração é o amor. Caridade é também oração, gentileza, auxílio e perdão. São as preces sublimes do teu coração, gentileza, auxílio e perdão. Gentileza, auxílio e perdão. Tu te abeiraste da praia, não buscastes nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu sabes bem que em meu barco eu não tenho nem ouro nem espadas, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu minhas mãos solicitas, meu cansaço que a outros descanse, amor que almejas seguir amando. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Tu, pescador de outros lagos, ânsia eterna de almas que esperam, bondoso amigo que assim me chamas. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. Junto a ti, buscarei outro mar. E assim, Senhor, nesta noite, que o Senhor nos abençoe.
abençoa com mais um evangelho de amor. Nós vos agradecemos por todas as bênçãos que são derramadas sobre nós. Nós vos agradecemos pela boa nova que nos consola e nos conforta. Nós vos agradecemos pelas famílias aqui reunidas em Teu nome. Nós vos agradecemos pela nossa vida, por tudo que o Senhor nos oferece. Agradecemos a Jerônimo Mendonça, Irmã Sheila, Chico Xavier e toda a espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos recebe com tanto carinho e tem tanta paciência conosco, sabendo das nossas dificuldades, das nossas dívidas e das nossas dúvidas, estão sempre prontos a limpar os nossos caminhos, a clarear a nossa estrada. Então, Senhor, acendemos agora a nossa lanterninha, comunicando que estamos aqui recordando daquelas paragens, quando Tu te abeiraste da praia, procurando os simples, os brandos, os humildes, sem pedir nada além de que nós Te seguíssemos. Até hoje, Senhor, o Senhor nos olha, nos observa bem no fundo do nosso olhar e conhece o nosso nome, pronuncia o nosso nome e observa a nossa estrada, as nossas andanças. De onde viemos, por onde passamos, onde estamos, para onde vamos, Senhor. O Senhor sabe, o Senhor tudo sabe, o Senhor tudo pode. Nós ainda não sabemos, mas o Senhor sabe. Nós não podemos, mas o Senhor pode. Nós não conhecemos, mas o Senhor conhece. E nós, Senhor, temos tão pouco a Te oferecer, e o Senhor nos recebe tão bem, como se fôssemos muito importantes. E para Deus, temos certeza que somos joias raras, diamantes, mesmo que brutos. E mesmo assim o Senhor continua nos buscando, nos convidando para navegar nas ondas do amor profundo. E o Senhor nos pede serviço, trabalho, confiança, fé, dedicação, discernimento. E quanto mais experiências nós temos, Senhor, mais nós progredimos. O Senhor pede que possamos servir com amor, não nos cansando de servir. E mesmo se os nossos ombros ficarem pesados, os nossos pés doloridos, se for para descansar o irmão que chora, o irmão que sofre, estamos no caminho certo. Nós Te esperamos, Senhor. Quantos esperam que o Senhor novamente se materialize? E o Senhor nos ensina que não é necessário, o Senhor já é em cada um de nós. Nunca nos esqueceste, nunca nos abandonaste. Ó Senhor Jesus, nessa noite, onde falaremos sobre as nossas andanças, que o Senhor nos abençoe, coloque Tua mão sobre nossas cabeças, ungindo, Senhor, a nossa testa, alimentando de amor a nossa mente, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E que a alegria de ter a Tua presença, Senhor, nas nossas vidas seja um incentivo maior para continuarmos a nossa trajetória e as nossas andanças. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre, e com todos os amigos espirituais que por Ti varam esse céu aberto, de norte a sul, de leste a oeste, também derramando bênçãos e consolações
para todos nós. Põe tua luz, Senhor, na dor do mundo. Graças a Deus, graças a Jesus. Pedimos permissão, então, para iniciar o Evangelho de hoje, dizendo graças a Deus. Que assim seja. Boa noite, Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Salve, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Eva, tá certo, gente? É 669? Parece que ontem foi 669. Será que eu fiz confusão de novo aqui? Cadê a assessoria, por gentileza? Cadê? 670, gente. Depois eu arrumo isso aí. 670, segunda-feira, 21 de fevereiro de 2022. Sejamos bem-vindos mais uma vez. Gente, a sala tá lilás hoje, o povo falou aqui. Ai, tá mesmo. Tá? Tá. Uai. Que bacana, hein? Gente de Deus, teve um comentário aqui no começo, antes da gente chegar. Eu achei ele aqui. Dona Maria do Carmo, sabe o que ela falou? Nós dois ficamos nas andanças e perdemos o horário do Eva. Ó, ele, viu? Eu não, tava quietinho. Eu vou explicar para vocês o que eu aprontei. É porque hoje teve vídeo novo lá no canal da Elizabeth Lacerda, né? Eu fui lá nos grupos e coloquei os links, deixei os links lá do vídeo do canal dela, deixei toda a programação lá do canal dela, da estreia lá. E esqueci que tinha a Eva para fazer a programação também, gente. Não fiz. Desconta um pontinho aí, Luiz Beto, no meu salário de menininho aqui, viu? Mas deu tudo certo, estamos aqui. Hoje vai ser Eva Flash, para compensar o atraso. Pode ficar tranquilo. Gente, aniversariantes. O Fernando Duarte ficou preocupado, contou lá assim que ele está feliz demais dar a conta hoje, porque é o aniversário dele. Só que ele imaginou, será que não vai ter Eva exatamente no dia do meu aniversário? Não, vai ser especial, hein? Parabéns, viu, Fernando? Deus te abençoe. Parabéns, Fernando. Muitas Menino alegrias. Bom. Tudo de bom. Deus te abençoe. Que Jesus te enche de bênçãos e que você fique firme e forte para continuar a sua caminhada. Se eu não estou enganado, o Fernando é lá de Brasília. Se não me falha a memória. Se for, ô Fernando, você está convocado para participar das entregas do Evangelho Fraterno, viu? Se for possível aí da sua parte, a gente te avisa com antecedência. Inclusive, esse final de semana, teremos entrega do Evangelho Fraterno, viu, gente? Dia 27. Tá bom? O povo está analisando o vídeo aí, está comentando. Quem voltou foi a Marli Ogava. Ela tinha ido para umas festas, né, da Nora, que está de formatura. Você precisa ver, ela passou aquele negócio que você fala no rosto, ficou bonita, viu? Qual negócio? Aquela, você fala argamassa, né? Da argamassa? É. Para ir na onde? Formatura da Nora. Ah, não, aí tem que passar mesmo, tem que dar um caprichado. Mas ela passou muito suave, ficou muito bonito. Vai falando com o povo aí, ó, eles estão analisando seu vídeo lá no YouTube, enquanto gente, eu faço uma mudança vocês aqui. Vocês gostaram? Eu estou radiante hoje, olha, eu estou todo dia, você que não reparou. Nossa, gente, a moléstia aqui foi grande agora. Ai. Deixa eu ver o que mais. Hoje a nossa sala está lilás, está muito bonita. Eu não sei por que não, mas está. Ô Flávio Prieto, a gente vai a BH em breve. Nós vamos comunicar aqui, vocês fiquem de olho. A gente avisa também nas redes sociais. Vamos encontrar, sim, né? Todo mundo que tiver aí. A gente marca o encontro, marca uma palestra, vê um centro que está recebendo, né? Que esteja aberto. E a gente combina de se encontrar. Cada lugar que a gente for, a gente vai avisar, né, para os evangelistas das cidades e a gente tem condição de ver se tem condição de se encontrar, né? Gente, se nós gostaram, amaram. É o seguinte, gente, aquela música Cura-me, tem uma gravação dela já, mas ela desaparece lá no YouTube. Eu falei, não, vamos fazer outra para ela subir, porque é
é uma prece, né? Uma rogativa muito bonita. E já tem um tanto de gente lá fazendo as rogativas para o filho, para o pai, para as pessoas queridas. Então elas escutam, né? Fazem uma prece, se concentram e pedem para si, para os outros. Então é uma forma de orar, né? Uma forma de parar um pouquinho e pedir, porque às vezes a gente nem para orar. Então aquela canção nos traz para muito perto de Jesus, né? Vamos ver aqui. Um abraço para Marilene, para Flávia Silveira, para Iraildes, para Inês Tolentino, Pati Lustosa, Sônia Coelho, Zuagra, Alessandra Moraes. Que bom, né? Almeida também gostou do vídeo. E ó, gente, quem fez toda aquela filmagem, toda a edição, foi o menininho, viu? Pode dar parabéns para ele. Pensa na trabalheira. De nada. Pensa na trabalheira. Eu não imaginava que para 3 minutos e 33 segundos demorava 3 dias, 3 horas e 3 minutos. Ai, ai. Gente de Deus. Mas tá bom, né? E tem mais chegando por aí, viu? Prepara, porque agora aquele YouTube da Elizabeth Lacerda ela vai movimentar. Ficou parado uns tempos, né? Nós estamos... Nós paramos um tempo para... Tanta coisa para ser colocada lá, gente. Vocês se preparem aí, porque eu penso que vocês vão... Se Deus quiser, vai movimentar. Quem quiser aproveitar vai tirar muito benefício daquele canal. Então, hoje... Andanças. Esse tema, gente, é com base num poema que nós recebemos, 15 de agosto de 2012. Fazem quase 10 anos. Oxi, nem eu tinha calculado isso, quase 10 anos. Então, de vez em quando a gente precisa lembrar das coisas, não é verdade? A Vanusa Pacheco falou, ainda bem que não durou 3 encarnações. Tem coisas que duram mais, né? Mas vamos lá. Tem coisas que a gente precisa recordar de vez em quando. Nós já trabalhamos esse poema aqui de uma forma diferente, mas hoje a gente quer aproveitar, né? Mas para complementar esse poema, nós escolhemos mais 2. E o primeiro deles, ele tem base numa pergunta de O Livro dos Espíritos, quando Kardec perguntou à espiritualidade onde estão escritas as leis de Deus. Eu não vou responder, lógico, né? Quem quiser colar, pergunta 621, mas eu tenho certeza que a maioria já sabe a resposta, né? De cor e salteada, não é verdade? Responda aí, gente. O que a espiritualidade falou para Allan Kardec quando foi questionado sobre onde estão escritas as leis de Deus? Bom, dizem por aí, é um ditado popular que fala que Deus escreve certo por linhas tortas. Quem já escutou isso? Quem já repetiu essa frase? Eu aprendi com um amigo meu que Deus escreve reto por linhas retas. Aí eu perguntei para esse amigo meu assim, mas então quem é que entorta as linhas? E ele pegou e pôs um espelho na minha frente, falou, aqui, os responsáveis pelas linhas tortas, ó. Deus não tem nada com isso. Não, as leis de Deus são perfeitas, não se modificam, não se alteram. Baseado nessa pergunta, nós escrevemos, esse aqui foi dia 7 de agosto de 2013, um ano depois do poema Andanças, chama-se As Linhas da Vida. Aí, ó, as respostas já estão pipocando aí, tanto no YouTube quanto no Facebook, né? Então diz assim, tudo segue as leis divinas, desde o pó até o espírito. Tudo certo em linhas retas. É assim que está escrito. E as famosas linhas tortas?
que a Deus atribuímos são apenas descaminhos quando as leis nós infringimos. Cada passo, um estágio. Cada estágio, uma forma. Tudo certo em linhas retas. Cada fase, uma norma. No estágio mineral, na base da evolução, o equilíbrio é pela lei da atração e repulsão. Já na fase vegetal, comprovando sua bondade, Deus governa cada planta pela sensibilidade. Na sequência evolutiva, na natureza animal, o instinto é a lei que torna a vida normal. Nessa fase em que estamos, em condição hominal, a lei é o livre-arbítrio para o bem ou para o mal. Cada um faz suas escolhas, desde a vítima ao assassino. Somos nós os construtores do nosso próprio destino. Tudo certo em linhas retas, ouça a voz da consciência. Lá estão as leis divinas, é questão de inteligência. Cantemos, por gentileza? Pode falar um pouquinho só para eu afinar aqui, que deu uma desafinada. Então, diante disso, a gente pensa assim, ó, na vida da gente, se pudéssemos fazer uma comparação, não teria uma mais próxima do que comparar a vida com uma viagem, não é? Quando nós nos programamos para viajar, a primeira coisa é estabelecer o destino, porque seria assim incoerente da nossa parte que nós entrássemos num carro, carregássemos a bagagem, aqui em Patos de Minas, por exemplo, né? E fôssemos até o trevo da cidade, e lá no trevo, já com o carro carregado, nós discutíssemos entre os componentes da viagem para onde iremos. Não é estranho isso? Junto os meninos, aí os meninos pensam assim, numa expectativa, né? Nossa, a gente podia ir para a praia. E aí os meninos levam aquelas pranchinhas de isopor assim para fazer aquele surf, não é? E a gente pega emprestado dos meninos e vai também, bate a cara na areia e bebe água e descobre que realmente o mar é salgado e por aí vai. Mas o projeto da mãe, ela não está querendo saber de praia, ela queria ir para as montanhas. Ela até levou a mochila dela, que tem uma barraca de acampamento. E o pai, ele pensou em ir para uma pescaria. Então lá, pai querendo ir para uma banda, mãe para outra, e os meninos para outra. E aí, vai para onde? Lá no trevo. Vão ter que discutir, vão ter que decidir. E diante dessa decisão vão ter que voltar em casa. Porque alguém vai ter que remanejar as bagagens. Não tem sentido nenhum levar a prancha de surf para cima de montanha, não é? Qual o nosso destino? Nós já estamos no trevo, não é? E nós vamos ter que, se por acaso as bagagens que nós selecionamos não estiverem de acordo com o nosso destino verdadeiro, não vai dar para voltar em casa para buscar ou trocar ou remanejar. Nós vamos ter que achar um jeito de modificar isso aqui. Para onde você está viajando? Hoje o assunto é andanças. Você está caminhando para onde? Espiritualmente falando. Esquece agora as andanças aqui no campo material. Pensemos e cantemos, por gentileza. Sou um barco à vela, sou
direção, é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. Sou um barco à vela solto no mar, a direção é o Senhor quem dá. Em águas profundas eu vou navegar, sem medo de naufragar. O vento que me leva é o Espírito, brisa leve que acalma o mar. De dia o sol, à noite o luar, seguro estou naquele que me guia. E não há tempestade que me impeça de navegar. Grande é o meu Senhor, forte é o meu Senhor. Forte é o meu Senhor. Ó, a Eliane Lima falou que ouvindo essa música deu uma tristeza nela. Engraçado, sabia que me deu também. Tá vendo? É porque não é bem uma tristeza. É porque a gente volta, né, nas vidas, assim. A gente está falando de andança. E eu comecei a cantar e comecei a pensar quais foram as minhas vidas, como é que eu cheguei aqui agora, nesse lugar que eu estou, né, o que pode mudar, o que não pode. E os espíritos aqui conversando, né, comigo enquanto eu cantava. É interessante que o tempo, né, fora aqui como é que fala? Como é que fala? Quando tem vários ambientes. Desse plano? Pode ser plano, daqui a pouco eu lembro a palavra aqui. É que eles estão, né, dimensão, noutra dimensão. O tempo é diferente aqui do nosso, né? Então nós conversamos aqui um tempão, enquanto cantava a música de 3 minutos, parece que a gente conversou uma eternidade. E eu falando, né, das vidas e tal, como eu estou aqui agora, fazendo o quê, por quê, para quê, e quando e como. E eles me explicando, né, que nós temos alguns caminhos traçados
não vou falar destino, porque não é destino, né? É nosso compromisso. Nós temos que cumprir os caminhos que Deus traça para nós e os caminhos que nós inventamos, né? E tem os de Deus e tem os nossos, que nós vamos lá, né, desbravando aí por conta própria, saindo do trilho, mas depois tem que voltar, né? E eu fui lá na crucificação de Jesus, não sei porquê, vendo Maria ali aos pés dele, né? Eu tive essa visão de Maria ali, não submissa, né, mas resignada, e pensando assim, o que é a nossa dor perante a dor de Maria? Que dor foi aquela que aquela mãe sentiu, né? E que espírito forte para descer à terra, numa condição, né, divina que ela já possuía, com certeza, só para receber o Cristo teria que ser assim. Que amor foi esse, né, pela humanidade? Que resignação à vontade de Deus tão forte. E veio aqui, né, nessas andanças, nessas paragens, ela veio ao planeta Terra, prestou um enorme serviço de amor a toda a humanidade. E ia passando esses filmes, né? E a espiritualidade conversando assim, que Deus observa tanta gente, né? Ele disse as forças do amor, né? Colocou Deus como as forças do amor. Observam tanto a gente que a gente não precisaria se preocupar tanto como a gente está se preocupando. E se a gente fizer a nossa parte com amor, com boas intenções, resignados e no bem, não tem confusão na nossa vida. A própria espiritualidade já seleciona, já tira, já põe. Por exemplo, você está no meio, né? Ou familiar, ou de amigos, ou onde você está instalado, né? A própria espiritualidade já coordena tudo aquilo que te cerca. Então a gente às vezes tem uma preocupação louca, né? E você permanece em algum lugar ou com certas pessoas de acordo com o necessário. Às vezes você fala assim, nossa, mas é a vida inteira. Não, às vezes são 10 anos, são 20 anos, às vezes são 60 anos. Mas a própria espiritualidade, os nossos anjos já vão nos conduzindo nessas paragens, de acordo com a nossa evolução. Não é assim, eu vou pegar a Suzana, tirar a Suzana daqui, colocar lá no... Não é assim. É a nossa intenção, o nosso serviço, a nossa disposição para trabalhar com amor nos situa com ambientes, com pessoas, com missões e com serviços, né? A conversa terminou assim, né? Que nós não nos preocupemos a não ser em sermos bons e trabalhadores. Aí não é que eu tenha ficado entristecida, eu fiquei pensativa. Bom, vários comentários aqui, né? Mas eu gostei muito desse da Neta Almeida, que ela disse aqui que está tentando ser um girassol, sempre caminhando, voltado para a luz. Ó, esses dias eu li uma coisa, eu não sei se isso é verdadeiro, gente. Se não for, pelo menos o sentido é interessante. Que quando não há sol, os girassóis se voltam uns para os outros. Isso é verdadeiro, será? Muito bacana, né? O sentido disso, né? Eu não conheço plantação, já entrei numa plantação de girassol, mas eu não conheço, né? O ciclo de vida deles, o comportamento deles, mas está aí uma boa ideia para a gente pesquisar. Pois é. Mas sejamos como a Neta Almeida, né, gente? Como girassóis, nos voltando para a luz. Ó, abraço para Cris Prado. Tá com saudade lá dos eventos de Guaxupé. A Soraya falou que é aniversário da filha dela, mas não contou o nome da filha, ou se contou eu não vi aqui nos comentários, mas parabéns, viu, Soraya?
E o Fernando Duarte explicou que ele não é de Brasília, ele é de São Paulo. Ah, mas pode fazer uma visita. Pode. Tá todo mundo convidado aí, gente. Então vamos lá. Andanças. Eita, esse poema aqui é interessante. A espiritualidade já antecipou a conversa aqui com essa percepção da Alisa aqui durante a canção, né? Andando pelo universo, na busca de mais amor, tropecei pelos caminhos, fiz a alavanca da dor. Interessante, né? Usar a dor como um impulso para seguir adiante, para buscar amor. Olha só, ao invés de estacionar, de ficar parado, com pensamentos de desistência, de não enfrentamento. Sofri por desconhecer a providência divina. Hoje me encontro melhor. Ser feliz é minha sina. Olha, na verdade esse poema é uma história de alguém. E a minha mediunidade, gente, eu pelo menos da consciência, assim, ela é muito inconsciente, né? Tanto é que esses poemas aqui, quando eu terminava de escrever, eu estava nos médiuns na mesa mediúnica ali, na atividades seguindo normalmente, eu estava ligadinho em tudo ali, assim, como aqui, por exemplo. E eu escrevia, só que depois que terminava, eu falei assim, poxa, mas isso aqui não é meu, não é totalmente meu, né? Percebi que havia uma influência espiritual naqueles textos. Eu não tinha dúvida disso. Mas algumas percepções ficavam. E no caso desse poema aqui, que é o Andanças, eu tive uma percepção assim de que quem trouxe, quem inspirou, quem intuiu, eu diria assim, espírito não tem sexo, né? Assim, gente, mas a gente permanece nessa faixa que nós nos encontramos aqui, nós ainda estamos vinculados à questão da sexualidade. Então, eu tinha uma nítida impressão de que um espírito em um corpo, e o perispírito é corpo, né? Feminino. E quem trouxe a mensagem foi uma mulher, contando dessas suas andanças e dizendo isso, né? O quanto muitas vezes nós sofremos por desconhecer a providência divina, mas que ela já se encontrava melhor e que ser feliz ela já havia compreendido que era a sua sina, o seu propósito, o seu destino. Guardei em minha memória tudo o que me aconteceu. Não posso repetir erros, pois o perdedor sou eu. Nas sombras foi que aprendi a valorizar a luz. Só em meio à escuridão me recordei de Jesus. Esse é o papel da dor nas nossas vidas. Muitas vezes, como uma ação providencial das escritas retas dessa força do amor, como os Espíritos descreveram Deus agora há pouco, nós somos visitados pelas dores, para que a gente retorne a nossa caminhada nas retas das leis divinas. E muitas vezes, ou na maioria dos casos, é exatamente no momento da visita da dor que nós nos recordamos do Cristo. Mais uma vez, nas sombras foi que aprendi a valorizar a luz. Só em meio à escuridão me recordei de Jesus. É lógico que o companheiro espiritual ou a companheira espiritual está se referindo à nossa jornada evolutiva em espírito. Mas se você analisar isso aqui materialmente, porque é mais fácil pegar essas experiências do dia a dia para depois convertê-las para a nossa intimidade. Quantos de nós, hoje, talvez não aconteça com tanta frequência, mas na minha cidade antigamente era muito frequente as quedas de energia.
Então, quando há uma queda de energia, mesmo que ela seja rápida, nós, nesse momento, é que valorizamos a luz, não é? É aí que a gente percebe o quão importante é essa energia elétrica que chega nas nossas casas. Jesus é essa grande fonte geradora e que abastece o nosso espírito. Então, quando nós não percebemos a importância dessa essência, às vezes as dores nos visitam e nós temos esse sentimento de escuridão, para que a gente se volte mais uma vez como o girassol da nossa querida Neta Almeida, na direção do Cristo. Pensemos e analisemos se por acaso nesse instante nós estivermos convivendo com essa escuridão na alma. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Quem vai dizer ao coração que a paixão não é loucura, mesmo que pareça insano acreditar? Me apaixonei por um olhar, por um gesto de ternura, mesmo sem palavra alguma pra falar. Meu amor, a vida passa num instante, e um instante é muito pouco pra sonhar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama, e é impossível explicar. Quando a gente ama, simplesmente ama. Hoje tá interessante, eu estou cantando os espíritos dando aula aqui. Olha só o que eles estão dizendo, que o rumo que a gente toma, né, que a humanidade toma, que nós precisamos de um espírito bondoso para a gente se espelhar, para seguir caminhada, né? E Jesus é o mais perfeito que esteve entre nós. E os espíritos dizem que, como Jesus, tem inúmeros, né, incontáveis nesse universo de Deus. E que não é só Jesus que olha por nós, não. É uma grande pleiade de espíritos benditos
tão evoluídos quanto Jesus, zelam por nós, né? E que a gente não tem noção do cuidado que os Espíritos têm conosco. E muitas vezes a gente não quer ouvir nem do anjo da guarda, que está coladinho. Imagina, né? Desses outros Espíritos mais evoluídos, que têm uma condição de nos enxergar, né, de uma forma bem mais ampla do que o nosso anjo guardador, se a gente vai dar ouvidos, né? Mas um dia, né, os Espíritos dizem que um dia nós nos confraternizaremos, né? Uma grande confraternização de almas benditas, iluminadas, né, evoluídas. Mas que nós precisamos começar, né? Parar a preguiça, deixar a preguiça de lado e escutar. Escutar não com esses ouvidos aqui, né? Não com esses aqui, porque senão os que têm deficiência auditiva, como é que seria isso, né? Seriam marginalizados. Então, que a gente veja com os olhos de ver, né? E escute com os ouvidos de escutar, não o material. Então, fica esse recadinho para nós, né? Tem muito espírito de grande porte na evolução olhando por nós, né? Muito bem. A Neiva Silva comentou que ela nunca viu tamanha dor como aquela que o marido dela está sentindo. Ela roga a espiritualidade aqui que o ampare. Como é que é o nome dele? Ela não citou o nome dele, né? Neiva, se tiver condição, coloque uma água próxima a ele e vamos pedir, né, as equipes de socorro para fluidificar essa água. E você coloque, espera um pouco, não precisa nem esperar o final da live, né? Faça uma prece, fluidifica a água e que ele tome, acreditando, né? Tendo fé. A tua fé te curou. Continuemos então. Eu sempre vou retornar à estrofe anterior para dar sequência nas próximas, tá? Nas sombras foi que aprendi a valorizar a luz. Só em meio à escuridão me recordei de Jesus. Viajei pelos encantos do mundo material. Oh, quanto tempo perdido, distante do essencial. Aquela velha história, né? Nessas nossas andanças vai chegar um momento em que muita coisa vai ficar. E alguma coisa vai seguir conosco. Pelo relato, dá para perceber que o investimento foi naquilo que fica. Que nós consideramos como essencial aos olhos da matéria, mas que aos olhos do Espírito nos distanciam. E a palavra encanto, ontem nós falamos da alma encantadora, né? E eu percebi o quanto vocês ficaram sensibilizadas. Mas o mundo material, ele também tem seus encantos. É o que esse companheiro espiritual está dizendo. E nós, com muita facilidade, viajamos por esses encantos. E nos afastamos do encanto verdadeiro. Sempre em prazer momentâneo, gastava minha energia. E a tal da paz de espírito, para mim, era utopia. Sabe, gente, que esse poema, na minha opinião, ele representa tão bem a humanidade que está encarnada na Terra. Ele é tão atual que eu fico impressionado. E eu falo por mim. E baseado na minha autoanálise, eu tenho essa ousadia de estender nessa comparação com os demais, porque nós somos muito parecidos ainda.
quantas vezes, quanto tempo, quantos por cento da nossa energia nós investimos em prazer momentâneo? Porque nós não experimentamos ainda a paz de espírito. O prazer momentâneo, ele gera resultado, como o próprio nome já diz, no momento. É um prazer imediato. Como nós somos muito imediatistas, nós queremos isso para ontem. E a tecnologia hoje, a gente está acelerando de uma forma que a nossa impaciência é algo impressionante. E alguns, com estas experiências da matéria, querem os resultados para tudo na vida nessa mesma velocidade. Nós necessitávamos de um equipamento de iluminação para gravarmos os vídeos, né? Como este que foi publicado hoje no canal Elizabeth Lacerda no YouTube. E nós somos orientados, né? Adquiram esse. E meio-dia, às 11h50 de um determinado dia, nós fizemos o pedido. No outro dia, às 9h da manhã, os equipamentos estavam na portaria do prédio. Isso vai me gerando um condicionamento. O próximo pedido que eu fizer pela internet, eu já vou gerando uma expectativa de que seja tão rápido a entrega quanto esse. E isso vai provocando dentro de mim uma ansiedade maior ainda, porque se demorar um dia a mais, eu já começo a me preocupar. Eu gasto energia. Se demorar 2, 3, uma semana, aí pronto. É um processo quase que de desespero. E isso vai nos condicionando a alma. E aí a gente quer o prazer momentâneo. Sabe? É aquela experiência de perceber, como eu disse aqui, que eu estou com dificuldade de amarrar o tênis. E eu percebo que adquiri uns quilos a mais. E foi de repente, na minha percepção. E como eu acho que só agora que eu percebi aquilo que demorou para se formar, eu quero resolver nessa rapidez. Eu quero que esses quilinhos vão embora na mesma velocidade que o pessoal lá de São Paulo entregou a iluminação lá em casa. E aí eu começo. Eu fico uma semana, como diz um amigo meu, eu fiz um regime da lua, do carboidrato, sei lá o que lá, em 15 dias eu perdi 2 semanas, disse ele. E aí você desiste. Mas demoraram, às vezes, anos para esse acúmulo extra de peso. E aí a gente volta para o prazer momentâneo, porque o prazer momentâneo é o prazer da comida, é o prazer da ociosidade de não fazer o exercício. Assim também é a nossa alma. Dia desses eu vi uma postagem no Instagram e o moço dizia assim, que o dia que aqueles que sentem prazer e exageram na gula entenderem o prazer de um corpo saudável, ele não está falando aqui de beleza não, de saúde, nunca mais eles terão hábitos exagerados. A paz de espírito é a mesma coisa. Aquilo que para muitos é um sonho, é uma utopia, quando experimentada, comprova que as alegrias são multiplicadas em relação a um prazer momentâneo que passa. Acreditei-me feliz, seguindo naquela estrada. Na alegria ilusória, retardei minha jornada.
Cantemos, por gentileza. Meu pensamento vive em você, a luz do meu viver, Senhor. Basta olhar e eu me abrir pra te amar, nem precisa perguntar, te amo. Com o coração da gente, é como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro, teu é o meu coração, e ao teu lado eu sempre sigo, já não há. Mas talvez basta querer pra te ver outra vez. É como um sonho, é como um sonho, e eu me dou por inteiro, teu é o meu coração. Basta querer pra te ver outra vez, outra vez, outra vez. Que esses sonhos se realizem, né? Acreditei-me feliz, seguindo naquela estrada. Na alegria ilusória, retardei minha jornada. Sempre que retornava ao plano espiritual, sem o véu do esquecimento, me sentia muito mal. Pensemos nesse nosso retorno, né, gente? Falar da morte é para viver bem. Pensar no dia da morte, no dia do desencarne, não é ruim assim. Não há necessidade de medo. Principalmente para nós que já temos essa visão da continuidade da vida. Eu com as minhas experiências, né? Olhando a experiência minha, não, com as minhas assistências. E eu fico assistindo e tentando aprender, né? Não só com as minhas vivências, mas com as dos outros. Aí, um espírita dando uma entrevista, e fizeram uma pergunta lá em relação a assombração, alguma coisa aqui, porque os entrevistadores não eram espíritas. E tinha um moço lá, pensa num moço daquele que tem medo de espírito, gente. A visão dele é aquela de assombração. Eu achei tão didática a resposta, né, que conduziu o entrevistado, que ele falou o seguinte: sabe por que você tem medo de espírito? De ver um espírito, por exemplo? É porque você ainda não entendeu uma coisa. Eu falei, quando ele explicou, eu falei assim, cara, não é só ele que não entendeu isso, não. Até os espíritas ainda não entenderam direito, porque é uma coisa tão simples. Ele falou assim, a gente tem medo porque a morte
tem vínculo muitas vezes com velório, aquela coisa toda, e cemitério. Então o corpo é depositado lá no cemitério. Como nós imaginamos que nós somos essa matéria, esse corpo, nós não conseguimos entender que é um desprendimento, que o que fica lá enterrado é só o corpo, só a matéria. O espírito segue a sua jornada. Uns necessitam de um hospital, de uma casa de tratamento. Outros já estão prontos e vão trabalhar em outras atividades no mundo espiritual. E por aí vai, né? Aí ele falou o seguinte: por que a gente tem medo de espírito? Porque quando você, se por acaso, né, abre a sua visão mediúnica e você vê um espírito ali, às vezes é um parente seu, às vezes é a mãe. Tem gente que fala assim: gente, eu não quero que a minha mãe apareça por mim por lei nenhuma. Mas é sua mãe, não quer saber nem pintada de ouro, como diz o ditado. Aí ele foi explicar: é porque você teve a experiência, sua mãe desencarnou, o corpo dela foi colocado num caixão, tiveram a experiência do velório, ela foi conduzida num cortejo fúnebre e o corpo foi depositado num túmulo, jogado terra sobre esse caixão, fecharam ali e pronto. Quando você viu a mãe na sua frente, você imagina assim: da onde que ela veio? De dentro do buraco, da cova, lá do cemitério. É por isso que eu morro de medo. Você parou para pensar que ela não está vindo de lá, não. Ela pode estar vindo de um lugar muito mais maravilhoso, mais lindo do que o mais bonito que você assistiu nos filmes que você já teve a oportunidade de ver nessa vida. Gente, é uma coisa tão óbvia, tão simples, mas que para muitos de nós é exatamente assim que acontece. Por que eu estou dizendo isso? Para que a gente pense um pouquinho nesse nosso retorno ao plano espiritual. Nós não seremos finados num túmulo. A nossa jornada, a nossa andança, ela continua. Por isso, esse recado é importante de alguém que passou por isso sempre que retornava ao plano espiritual, sem o véu do esquecimento, me sentia muito mal. Ou seja, recordação de compromissos que não foram cumpridos, porque os compromissos eram espirituais. E a energia foi gasta no prazer momentâneo. Nesse exato momento, despertava a consciência. O motivo da tristeza, ter perdido a existência. A dor era muito grande, sofrimento sem igual. E a pior, não era a física, era a aflição moral. Imagina, Neiva, né? Você falou da dor e a gente não sabe dos detalhes, né? Mas provavelmente o comentário tem uma referência às dores físicas, né? Que muitos de nós estamos experimentando e que dói muito. Volto mais uma vez no exemplo da Leila, né? Ela comentou com a gente aqui, sempre compartilhando a experiência da cirurgia, né? Do antes, do durante e do depois. E ela teve essa experiência, uma dor intensa. Com as palavras dela, ela falou assim: Alex, eu urrava de dor. Mas tem uma dor que dói mais, que é essa aflição moral, que é incomparável com qualquer outra dor física que nós experimentamos. Tanto é que a gente vai abordar esse tema aqui no Eva, lembra? Dor moral. Pensemos e cantemos, por gentileza. Quem perde a sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem deixa o seu pai por mim, sua mãe por mim,
Quem perde a sua vida por mim a encontrará, a encontrará, a encontrará. Quem desce su padre por mim, su madre por mim, me encontrará, me encontrará. Não tenhas medo, não tenhas medo, eu estou aqui, eu estou aqui. Quem dessa su tierra por mim, sus bienes por mim, sus hijos por mim, me encontrará. Não tenhas medo, eu conozco a quien te elegí, a quien te elegí. Quem perde sua vida por mim, la encontrará, la encontrará, la encontrará. La encontrará. Da irmã Glenda, quem perde a sua vida por mim. Qualquer dia desse eu vou pôr uma câmera filmando esse pezinho seu. Gente, ela acompanha o toque do violão, o ritmo da música, batendo o pezinho no chão. Você sabe que eu vou arrumar um negócio de bateria, assim, ó, pra... Não tem aquele do bumbo lá, do Tem. negócio da bateria, assim, Marcando igual, o tempo. você já viu? Você percebeu? Esse é o metrônomo, é o meu metrônomo. Tum, 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 Mas tum, tum. metrônomo não muda de ritmo. O metrônomo, ele fica aquele tuque-tuque-tuque. O seu pé, ele acompanha o ritmo da música. Ele bate um pouquinho mais depressa, ele diminui, ele vai Então, seguindo. parabéns pro meu pé. É que eu pensei de virar o celular aqui assim, gente, ó. Se eu virar aqui e ligar a câmera, vai dar certinho. Mas eu vou tomar uma advertência, eu vou ficar quieto. Ó. Vai dormir no galinheiro. Comentários, porque lá em casa não tem sofá, não. Aqui na Suzano que não falta é sofá. Então, olha a Sandra Ferreira. A dor física é aliviada. A dor moral corrói. Eita! Continuemos. A dor era muito grande. Sofrimento sem igual. E a pior não era a física, era a aflição moral. Porém, para minha surpresa, por providência divina, nova chance aparecia para mudar a minha sina. É assim. Como foi dito no início, né, lá na prece inicial pela espiritualidade, né? Uma nova oportunidade. Nós estamos aqui, gente, com essa nova chance. A nova chance apareceu. Resgatado de onde estava, para um lugar bem melhor, planejei a nova andança na busca do amor maior. Informação importante para aqueles que não entenderam ainda que, de uma forma geral, como também foi dito aqui, há um alinhamento nessa nossa encarnação. Há um plano. Há um norte. Nós não saímos, gente, como a comparação que fizemos no início, nós não saímos do mundo espiritual, chegamos aqui,
Como aquela família que não planejou a viagem, foi parar no trevo de Patos de Minas sem saber para onde ir. Quando nós paramos nesse trevo aqui, ó, nesse entroncamento chamado planeta Terra, dentro de um berço, nós já estávamos com a viagem, a nível geral, planejada. Destino, pontos de parada, compromissos e assim por diante. Sempre com uma intenção, busca de um amor maior. E o companheiro finaliza. Essa é a luz de Deus, que não se apaga jamais. Sua justiça é perfeita e os avanços são reais. Hoje estou bem melhor e resumo o que aprendi. Parado, estive morto. Foi andando que vivi. Moacir Cabral comentou agora há pouco aí, né? Uma frase do navegador Amir Klink. Pior que não terminar uma viagem é nunca partir. Quantos de nós, gente, estamos estacionados? O estacionamento para a alma é a morte, literalmente. E pior do que aquela, quando o nosso corpo é devolvido ao pó. Porque é uma morte em vida. Essa morte do congelamento, essa é pior. Porque é essa que provoca dor moral. Essa corrói. Então é isso. É necessário colocar-se em movimento. É preciso andar. Só não pode chegar atrasado, né, Dona Maria do Carmo? Cantemos, por gentileza? Eu queria cantar. Você já terminou aí? Não, né? Não. Eu estou falando que eu quero ver se eu consigo cantar essa canção aqui, que é nova, é a primeira vez que eu vou cantar. Eu vou tentar, se eu não conseguir, eu paro. Se você não der conta, eu continuo. Mas parece o Sossega? Não. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andavam por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. És tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu
aqui, derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. É tudo que eu tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Teu cheiro. Chama-se Minha Essência, de Tiago Brado. Vou treinando. Muito bonita, né? Muito a ver com o estudo hoje. E eu analisando aqui os comentários, né? Essa canção, se você inserir ela num evento ao vivo, vai dar um coral daqueles, viu? Porque grande parte da turma do Eva aqui conhece a letra dessa música. Que beleza! Não é, gente? Pensemos, hein? Então, ó, a Penha já comentou aqui umas 4 vezes esse negócio, eu preciso te contar, porque senão ela vai ficar... Ela falou que levou o neto dela para casa hoje, deixou o livro a Lívio lá, o filho, aliás, e ele pegou o livro, abriu e saiu numa mensagem. Disse que o menino chorou. Se emocionou com a mensagem. Ela contou várias vezes aqui. Que então, bonitinho. Qual foi a alma? Será que ela sabe? Ela falou que foi na música Alívio. Ela escreveu assim. Deve ter sido na Alma Querida, né? Pode ser lá no início. Muito bem. Gente, é o seguinte. Para concluir aqui as reflexões da noite, a gente já partir para o passe, para a fluidificação da água. Mais um poema, esse do ano de 2012 também, 16 de maio de 2012. Chama-se Caminhos do Bem. Para finalizar, já que nós estamos falando de andanças, né? Diz assim, ó: o que é a reencarnação? Senão um novo caminho,
de provas e expiações, folhas, flores e espinhos. Jesus falou desse assunto, deixou o conselho perfeito. O caminho largo é enganoso, prossiga pelo estreito. Na rota evolutiva, ninguém caminha de ré. Há quem segue estacionado, por pura falta de fé. Evolui-se por si mesmo, caminhando passo a passo, uns com os pés bem protegidos, outros tantos vão descalços. Uma curva após a outra, com subidas e descidas, com paisagens bem distintas, das desérticas às floridas. Queremos estrada reta, sem qualquer encruzilhada, mas a vida é diferente, da partida até a chegada. E por falar em chegada, vou contar um segredinho. Melhor do que se chegar é curtir bem o caminho. Não adianta ir com pressa, nem andar tão devagar. Siga sempre o seu ritmo. O importante é não parar. Uns para o norte, outros para o sul, num constante vai e vem, com um propósito comum: ser caminheiros do bem. Não podemos seguir sós. Vamos juntos caminhar, pois precisamos de apoio e podemos apoiar. No caso de indecisão, quanto ao caminho a escolher, siga os conselhos do Mestre e nunca irá se perder. A receita é muito simples, é parar e perguntar: por onde Jesus iria se estivesse em meu lugar? Glorifiquemos a Deus com a alma renovada, pela força que nos dá para esta caminhada. Por agora encerro a trova, no até breve, não adeus, seguindo pelos caminhos, sempre nas bênçãos de Deus. Eu vou fazer 2 músicas agora para terminar. Eu vou cantar a música da vovó, que tem muita gente pedindo, né? Pedindo a intercessão da vovó aí também. Mas eu quero cantar uma. Porque hoje está acontecendo uma coisa muito interessante, né? Já tem alguém pontuando aí que está sentindo isso, sentindo aquilo, sentindo saudade do esposo que já foi, que assistiu Eva e tal. Esse dia eu estava estudando, né, com um palestrante que eu gosto muito, e ele dizendo, né, que às vezes a gente pensa que os que partiram não estão nem sabendo de nós e muitas vezes eles estão muito próximos. E quem sabe, né, essa saudade aí hoje não está materializada na sintonia verdadeira com esse maridão aí, né? São 2 evangelistas que estão sentindo a presença dos companheiros da saudade. Eu quero cantar Alma Gêmea, né, para vocês que devolveram os amores, né? Eles estão lá esperando, mas eu creio que, pensando aí com o coração, esse fio se une, esse fio fluídico aí, e fecha esses olhinhos aí e conversa com esses amores. Só esse bichinho do ran-ran aqui que tá uma peleja. A alma gêmea de minha alma, flor de luz da minha vida, sublime estrela caída das belezas da amplidão. Quando andava pelo mundo,
triste só no meu caminho. Chegaste devagarinho e encheste o meu coração. Vinhas na bênção dos deuses, na divina claridade, tecer-me felicidade. Em sorrisos de esplendor, és meu tesouro infinito. Juro-te eterna aliança, porque sou tua esperança. Como és todo meu amor, alma gêmea de minha alma. Se eu te perder um dia, serei a escura agonia da saudade dos teus véus. Se tu me abandonares, luz terna dos meus amores, hei de esperar entre as flores da claridade dos céus, dos céus, dos céus, dos céus. Quer falar alguma coisa antes da água? Muito bem, minha gente. Vamos cantar a musiquinha da vovó, vamos ligar o nosso coração à espiritualidade. Vamos fazer os nossos clamores, vamos falar das nossas dificuldades, vamos também agradecer as bênçãos, esses benfeitores que vigiam a nossa vida no sentido de melhorar tudo que podem, mas tem uma parte que só nós podemos fazer. A vovó tão querida, nós a convidamos para participar conosco deste momento de prece cantada agora. E se a senhora puder e tiver permissão, que nos ajude a aliviar os nossos tormentos e as nossas dores, visitando aqueles que estão doentes, aqueles que estão com ideias de dar cabo da vida, as crianças que estiverem com algum mal físico. Visita a Lila, vovó, lá em Brasília. Visita aqueles que nós amamos, que estão distantes de nós. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu,
suas orações a preta velha não me esqueceu. A preta velha me ensinou que é preciso trabalhar para conseguir um casual, mas não é pra me esquecer de ser feliz com o que a vida já me deu aqui. E pouco importam as pedras do caminho e as dificuldades. Zambi não vai deixar faltar pra mim a tal felicidade. Preta velha abençoou. Em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu. Orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu. Em suas orações a preta velha não me esqueceu. Obrigada, vovó Nem. Nós chamamos de vovó Nem. Um dia saberemos que espírito é esse, tão benfazejo, tão bendito, tão iluminado. Que a tua paz, vovó Nem, tua sabedoria preencha os nossos corações, os nossos lares, nos impulsionando para que possamos buscar dentro de nós o Deus que habita em cada um. Aqueles que tiverem merecimento, consentimento de Deus, vovó, cuida das feridas, cura as dores e as enfermidades. E aqueles que necessitam da doença para se espiritualizarem, que a senhora vovó tão querida energize e incentive a confiança, a fortaleza, a fé e a coragem, para que possamos levar adiante o nosso compromisso até o fim, sem desistir, sem blasfemar e sem reclamar. Toda a nossa gratidão à vovó, toda a nossa gratidão a Jerônimo Mendonça e toda a equipe espiritual que nos socorre e nos olha. Que os lares sejam visitados pelos benfeitores, que as limpezas ocorram de acordo com o merecimento de cada lar. E que nós, Senhor, possamos perseverar na busca desse sol maior que é Jesus. Encontrando Jesus, possamos mudar os nossos sentimentos e as nossas atitudes para o nosso bem e de todos aqueles que nos cercam. Muito obrigada, Jesus. Muito obrigada, Senhor. Obrigada porque hoje nós temos tudo nas nossas mãos. Nós temos toda a explicação, todas as informações que muitos que aqui reencarnaram não tiveram. Nós estamos com os pratos cheios, com o banquete colocado. Muitos são os convidados, mas poucos desejarão se alimentar dessas benesses. Mas mesmo assim sabemos, Mestre, que o Senhor não se esquece de nós. E um dia nos disse: vinde a mim todos vós que sofreis, eu vos aliviarei. E também disse que não seria fácil, mas que estaria conosco.
São nessas promessas, Senhor, que nos mantemos aqui, com a chama ardente da vida, que nunca se apagará, com a coragem necessária para enfrentarmos a nós mesmos, especialmente os dois vermes mais terríveis, o orgulho e a vaidade, que nos destroem, nos arrancam de onde um dia pensamos ocupar o espaço, e o orgulho e a vaidade nos derrubam. Senhor, tende piedade de nós e de todos os povos, de toda a humanidade, pois a vaidade, Senhor, está corrompendo o homem, e o homem se autodestruindo. Não é o mundo que vai acabar, é o homem que vem se autodestruindo. Enfim, Senhor, que sejamos corajosos, de cabeça erguida, para cumprir as nossas missões, para servir sem medidas, para juntarmos tesouros dos espirituais, aqueles que vão conosco. Obrigada, meu Deus, obrigada, vovó, obrigada, família do Evangelho de Amor, que possamos continuar nos encontrando, se assim merecermos. Que Deus seja louvado e que os espíritos que vieram ouvir hoje a boa nova possam retornar em paz para os teus lares, sejam socorridos e recolhidos em nome de Jesus, que assim seja. Preta velha abençoou, em oração apareceu, humildemente veio e me benzeu, orientou e me limpou, esclareceu, se ajoelhou, pediu a Zambi proteção e paz rogou. O seu galinho de arruda me ofereceu, em suas orações a preta velha não me esqueceu. Benção, vovó, benção. Muito bem. Salve, vovó Nem. Salve, vovó. Essa frase ela já foi repetida aqui hoje nos comentários várias vezes. Que assim seja, né, gente? Olha só, amanhã o tema é conectado com o de hoje. Tá aí, ó, caminhada. A Liz me corrige, ela disse que é caminhada. E lá em Goiás a gente emenda, né? A gente fala banana. E ela fica assim, Alex, é banana. Então amanhã, gente, é caminhada, tá? É, caminhada. Caminhada. É porque eu já emendo, já caminhada. Ah, é o seguinte. Lembra que nós comentamos e já os links já foram postados lá nos grupos, né? Tanto do Telegram quanto do WhatsApp, sobre o vídeo novo, Cura-me. Está lá no canal Elizabeth Lacerda. Eu vou deixar nos comentários aí o link, tanto no Facebook quanto no YouTube. E queria fazer um convite para vocês. Assim que finalizarmos o EVA, a turminha que está conectada aqui agora vai dar uma passadinha lá. Quem não assistiu ainda, vale a pena assistir. Gente, são 3 minutos e 33 segundos. É rapidinho, né? E o pessoal que vai assistir depois, o EVA, que não estiver acompanhando aqui, porque essa sala de bate-papo fica aberta até para quem vem depois. Mas se você não tiver com a sala de bate-papo, no primeiro comentário que tem embaixo aí, ó, vai estar fixado o link da música Cura-me, lá no YouTube da Elizabeth Lacerda. Clica aí, dá uma passadinha lá. E vou te fazer um outro convite ainda. Deixa um comentário.
você quiser dizer que você é do Eva, se você quiser deixar algum pedido, né? Tem muitas pessoas, eu estava olhando nos comentários lá, fazendo rogativas, sabe? Né? Eu só sugiro o seguinte, gente, não expressem lá dados pessoais, como nomes completos, endereços, telefone de jeito nenhum, tá? Faça seu pedido de forma bem discreta, porque a intenção é que vale mais, tá bom? E deixa um joinha também, esse joinha é importantíssimo, né? É uma forma de você dizer assim, ó, valeu, obrigado, fez bem para mim, né? Não te custa nada e faz toda a diferença para a plataforma do YouTube multiplicar, né, as divulgações desse material. E eu queria pedir para você fazer o seguinte, muita gente, inclusive eu recebi aqui, não entender direito aquela história que foi um obsessor que compôs a música. Você podia dar mais detalhes aí, porque eu acho que tem gente curiosa para entender isso. É uma informação nova, né? Eu já até expliquei certa vez aqui, mas talvez, né, muitas pessoas não estivessem presentes. A gente tinha uma reunião no Centro de Desobsessão, lá em Brasília. E eu era médium de conversar, né, de evangelizar os espíritos. E naquela noite em especial, um espírito chegou e eu conversei muito com ele, né? Era uma reunião de desobsessão, né? Então, a gente imaginava, né? A maioria imagina que os obsessores vão se manifestar, né? Mas não são só os obsessores, esse adjetivo, né, que nós demos a eles, né? Muitos espíritos bondosos se manifestam também. Então eu até escrevi na descrição, considerado obsessor. E na verdade ele era um espírito consolador, porque quando terminou a reunião, ele me pediu, né? Todo mundo saindo, né? Fizemos uma prece saindo, ele me pediu para eu voltar e eu voltei. E peguei uma caneta e um papel e ele ditou o cura-me. Ele estava fazendo uma rogativa ao Senhor, né? Ao Senhor Jesus, para ele se curar. Então foi um dos momentos mais bonitos que eu passei assim na mediunidade, né? Se eu posso dizer. Ele chorava muito e rogava a Deus, né? Cura-me, Senhor. Cura-me, Senhor. Então ele, através, né, da nossa energia, né, que muitas vezes eles precisam de manifestar dessa forma, ele estava fazendo uma rogativa. Então essa música é muito especial mesmo. Foi no ano de entre 2008, 2010, por aí, no máximo, já tem um bom tempo. Muito bem. Esse povo é veloz. Eu estava acompanhando aqui, eu fiz uma anotação aqui antes, já foi lá um monte. Gente, acabou. Amanhã tem mais, já são 23 horas no horário de Brasília, né? Gratidão pela companhia feliz de vocês, tá? E aguardamos vocês amanhã. Vamos lá então? Beijinhos para finalizarmos aqui. Vamos lá, amanhã gente. A Suzana vai dar o ar da graça para fazer pelo menos uma moda aqui. Agora eu regulei o microfone aqui, eu acho que vai ficar bom. Se ela interessar, né? Gente, beijo, então fica com Deus, todo mundo, até amanhã, durmam em paz. Quem vai chegar depois de dia, de tarde, né? De dia à tarde, à madrugada, na madrugada, meio-dia, meia-noite, sejam bem-vindos e recebam todas as bênçãos de que vocês são merecedores, viu? Fiquem com Deus, lá vai o beijo, pega e receba. Pera, eu estava esquecendo. Lembra do nosso combinado de deixar uma palavrinha aí que resume o sentimento em relação a esse momento que nós passamos junto aqui? Lembra? Enquanto a gente vai se despedindo, você vai deixando a sua palavra aí, aquela que representa melhor o que o seu coração está sentindo, tá? Vamos lá. Tchau, tchau, então. Pega o beijinho. Vai com Deus, beijinho. Até amanhã, meu povo.